Falar de universalidade da obra de Cristo no Brasil e no tempo que nós vivemos, talvez não tenha muito sentido. Dizer que Cristo veio para todos, no Brasil talvez não tenha muito sentido. Nossa sociedade, ela começou com uma colonização que trouxe os católicos, o cristianismo, veio nas caravelas de Cabral. Tudo bem, o cristianismo já com o Império Romano e com todas as coisas que aconteceram no meio do caminho, mas falava-se de Cristo. Então falar que Cristo é para todos, no Brasil não faz muito sentido. Mas tem algumas culturas, alguns lugares do mundo em que isso realmente é bem diferente. Se você for para o Oriente, se você for lá para a China e você começar a falar de Cristo, até alguns lugares é até proibido, né? Você vai ver que você vai ser tratado como alguém que está falando de uma coisa totalmente estranha e desconhecida. No Brasil se conhece, no geral, o cristianismo, mas as pessoas de fato não conhecem. Muitas pessoas de fato ainda não conhecem o Cristo, o verdadeiro Cristo e o que é a obra dele. Agora, essa história, quando a gente fala lá da época de Paulo, de Saulo, ela é uma história muito mais complicada. Nós estamos falando do início do que a gente hoje chama de cristianismo. Era Jesus, morreu, ressuscitou, e aí os apóstolos ficaram com aquela ideia e com os ensinamentos de Cristo e começaram a pregar. Paulo se converte em torno de 3 anos depois da ressurreição de Cristo. Ele vai contra um grupo que estava se tornando uma seita, ou estava sendo visto como uma seita no meio do judaísmo, que era o Caminho, em torno de 10 a 18 mil pessoas que já seguiam a Cristo, mas estava à margem do judaísmo como algo diferentão, né? Paulo veio então tirar o Caminho dessa posição, né? Fixar, vamos dizer assim, as bases do cristianismo e começar a propagar isso. Em especial, ele veio para pregar o cristianismo aos gentios. Veja, havia muita confusão naquele tempo, né? Como a gente vai fazer isso agora? Como a gente deve seguir? O que devemos fazer? O que não devemos fazer? Né? A ideia do judaísmo, da lei, tudo que se fazia há mais de 4.000, 5.000 anos, continuava com eles, né? O povo continuava com aquela ideia do que eu vou fazer, de como eu vou fazer, que eu tenho que sacrificar, que eu tenho que ir às festas, que a Páscoa era a saída do povo do Egito. Enfim, todas essas coisas com Cristo mudaram de sentido, ganharam um novo sentido, uma nova forma. Porém, os crentes judeus daquela época ainda não tinham entendido isso muito bem. Paulo entendeu bem que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, né, como está escrito em Gálatas 1,15, e ele veio para pregar especificamente aos gentios. Em Atos 26:17, ele fala, falando ao rei Agripa, que ele veio para isso, veio com essa missão e que ele não poderia deixar isso de lado. Atos 26:17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Ele está aqui contando a narração dele, do que aconteceu com ele ao rei Agripa. Então, ele diz ao rei Agripa que ele foi obediente à visão celestial. Paulo era um fariseu. Fariseu a gente tem por alguém hipócrita, alguém assim falso, mas a gente tem muito essa ideia por causa de Mateus 23, em que Jesus está criticando aqueles que conhecem muito a lei, mas fazem a lei de uma forma para cumprir tabela, né? Coisa que no Brasil a gente não faz, não é mesmo? Todo mundo aqui, quando a pista está escrito ali, a rua está escrito que é 60 por hora, ninguém bota mais de 60 por hora. Se está escrito que é 80 por hora na estrada, a gente segue, não precisa se preocupar com o radar, porque a gente está sempre na velocidade, né? Então é esse tipo de atitude que a gente sabe muito bem que a gente faz no dia a dia,
que Paulo está criticando, mas ali era a lei com relação a Deus, era a lei, os mandamentos, né? Os fariseus conheciam a lei, eram doutores da lei, conheciam profundamente a lei e eles não a cumpriram. Então cumpriam, né? Ou cumpriam tabela, ou cobravam que o povo cumprisse de uma forma muito pesada, tão pesada que não levava a ninguém a lugar nenhum, né? Não levava benefício a ninguém. Então, por isso, Jesus chamou os fariseus de hipócritas naquela passagem. Porém, Paulo, um fariseu, ele era um doutor da lei. Era uma pessoa que tinha como se fosse um doutorado, vamos dizer assim, né? Conhecia muito a fundo, estudou aquilo a vida toda. Então, desde criança, quando ele mostrou aptidão para estudar a lei, ele foi colocado numa escola rabínica, ficou aos pés de Gamaliel, doutor, e assim foi a educação de Paulo. Se a gente olhar os 12 apóstolos que Jesus escolheu, tinha um médico, tinha um contador lá, Mateus, o cobrador de impostos, vamos dizer assim, né? Tinha pescadores, homens um pouco mais de atividade um pouco mais rude, talvez não tão doutos, tão estudados, né? Mas não tinha nenhum daqueles ali que conhecesse o judaísmo profundamente. Jesus escolheu especificamente Paulo para uma missão bem específica. Ele, desde que ele se converteu, ele entendeu o que era Jesus, o que era o cristianismo que estava começando, o que é que estava se começando ali, o que Jesus começou, que nem a própria igreja, nem o próprio caminho que seguia a Cristo tinha entendido. Bom, essa é a lição número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 65. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível em batistafluminense.org.br para download em formato PDF. Essa edição 65, referente ao segundo trimestre de 2020, fala sobre a vida de Paulo. E foi escrita, essa revista, pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, mas deixou essa obra muito boa para nós. O texto dele é bem detalhado, é bem baseado nas escrituras, tem muitas passagens, isso enriquece muito o nosso estudo. O título é A Universalidade da Obra de Cristo, e quando fala-se universalidade é isso. Cristo veio e morreu para que todos pudessem ser salvos. Mas vamos lá, vamos voltar à história do judaísmo, né? Inicialmente uma seita judaica, como coloca aqui o primeiro tópico o pastor Isaltino. Atos 11, 2 e 3. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, judeus, que achavam que todo mundo tinha que se circuncidar, porque judeu é circunciso, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro foi censurado, porque foi até a casa de Cornélio. Cornélio era um gentio. Isso está lá por Atos 10. Né? Ele era um centurião romano, não é isso? Centurião Cornélio, morava em Cesanélia, o nome é centurião da corte chamada italiana. Então era um centurião romano da Itália, da corte de Itália, né? Só que o centurião era um militar, né? Era um líder militar daquela época, como se fosse, ele comandava uma centúria, né? Então é como se fosse um coronel, um major, uma patente alta. Tinham várias e várias pessoas a seu comando. Mas ele morava em Cesareia e temia a Deus. E lá em Atos 10, 28, Pedro fala com ele assim, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro está falando de uma visão que ele teve antes, né? É uma visão que ele teve
num telhado, orando lá, e que Deus manda aqui, ó, em Atos 10, no dia seguinte, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Os animais que estavam ali eram animais considerados aos judeus como imundos, não eram animais para se comer. A lei judaica lá dizia isso. E Deus está justamente quebrando um paradigma. Bota um montão de animal, você está com fome, mata e come. Não, eu não vou comer isso, é imundo, né? E Deus está dizendo: não torne imundo aquilo que eu purifiquei, né? Não torne, porque jamais, não. Deus, segunda vez, olha, ao que Deus purificou, não consideres comum. O que Deus purificou, não consideres comum. Essa visão disse a Pedro que ele de fato deveria se encontrar com Cornélio e estar na casa dele, apesar de não ser judeu, apesar de ser considerado essa mistura algo que não deveria acontecer. E estando com estando com Cornélio em sua casa, né, lá pelo versículo 44 do capítulo 10, aconteceu algo que espantou a todos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles mais alguns dias. Então, nesse ponto aqui, Pedro viu aquela situação, teve a visão, mesmo contrariado, foi lá, ainda disse na cara do camarada: tu sabe que não era para eu estar aqui, que está tudo errado, né? Mas, no meio da pregação, no meio da conversa, no meio da exposição, desce o Espírito Santo, coisa que aconteceu algumas vezes em Atos, todos se admiraram, então vamos batizar, né? E Pedro acabou pregando para um gentio, coisa que ele o incomodou. Muitas vezes a gente está na igreja e tem algumas coisas da igreja que as pessoas tentam fazer diferentes e a gente se incomoda, né? Mas está certo ou está errado? Bom, se está na Bíblia, o que está sendo feito está certo. Se não está, se está contrariando a Bíblia, está errado. Fazer de uma forma diferente às vezes nos desagrada, mas não necessariamente está errado. A gente precisa entender isso com cuidado. Paulo entendeu melhor do que todos esse tipo de mistério. Efésios 3, de 1 a 6. Ele, chegando lá, peraí, tem muito texto para a gente ler. Efésios 3, de 1 a 6. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispersão da graça de Deus, a mim confiada, a vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então Paulo
tinha entendido isso muito fácil, até mesmo porque conhecia muito bem a lei, e quando Deus o chamou, disse especificamente que ele foi chamado para pregar aos gentios. Bom, assim que essa questão acalmou, então os gentios podem, os gentios podem receber a Cristo. Tá bom, então os gentios podem receber a Cristo. Agora imagina como é que ficou a igreja. Metade era judeu, ou uma parte era judeu, uma grande parte era judeu, seguia toda a lei, todo o judaísmo, era circuncidado, cumpria todas as festas do cultura judaica, e agora vem uma meia dúzia de gentios para aquele meio. E aí? O que vale? Vale uma coisa, vale outra. E aí começou-se uma outra discussão, porque o pessoal do caminho, né, entendia que tudo bem, a pregação do evangelho é para eles também. Eles podem ser cristãos, podem ser salvos. É só se circuncidar para ficar igual a gente, né? Então eles começaram a querer exigir dos gentios que se circuncidassem. Isso aí está lá pelo capítulo 15 de Atos. Todo o capítulo 15 passa essa discussão. Tem várias e várias discussões nesse sentido, nessa época, justamente porque as coisas estavam se assentando, as coisas estavam se acomodando, né? O título do capítulo é que a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Bom, houve uma ruptura, né? Teve um quebra-pau evangélico, sabe? Quando tem a assembleia, que metade quer uma coisa, outra metade quer outra, e ninguém abre mão de nada, né? Somos um povo democrático, mas tem essas discussões acirradas no nosso povo. Acontece, né? Acontece. Tem que ser assim, tem que ser assado, a minha opinião é essa, a dele é essa, e às vezes alguém quer se impor, mas enfim, houve uma ruptura na igreja. O capítulo 15 fala bem disso aqui, uma ruptura, porque a maioria, ou o pessoal do caminho queria que os gentios se circuncidassem. Paulo entende ali que ele foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Atos 9,15, ele confirma isso. Na realidade está ali, Atos 9,15, é logo depois da sua conversão. Na realidade, Deus está falando a Ananias, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, está falando a Ananias, o camarada que foi lá socorrer Paulo quando ele estava cego. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, missão de Paulo era essa, era pregar o evangelho aos gentios. E aí, Paulo entrou de sola nessa discussão, né? E chegou ao ponto de dizer, lá em Gálatas 2, que se o povo fosse cumprir todo o judaísmo, estava anulando a obra de Cristo. Gálatas 5:2, perdão. No capítulo 5, versículo 2, eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não, ele não falou que Cristo não se aproveitaria da circuncisão, mas se você está indo pelo caminho da circuncisão, ou seja, de cumprir a lei, o sacrifício de Cristo fica para trás. Não tem mais validade. É bem isso mesmo que ele está querendo fazer. Que interessante. Paulo chegou num ponto, com o seu entendimento da lei, o seu entendimento de todos os estudos que fez, né, da lei judaica, ele consegue ver um ponto bem de inflexão e ele precisa ser bem preciso nisso aí. Eu fico imaginando quanto tempo demorou para o pessoal de fato confiar em Paulo, né, e ter ele ao seu lado, sem achar que de repente esse cara vai nos trair de novo. Será? Será que ele realmente é convertido? Não, falar coisas boas. Mas será que ele está com um discurso bonitão aí para nos convencer e depois vai pegar todo mundo? Não sei, né? Então, mas Paulo assumiu uma posição ali bacana, firme. Ou uma coisa ou outra coisa.
A salvação é por meio da graça. É para ser cristão ou é para ser judeu? Se você quer ser judeu, vá cumprir a lei. Se você quer ser cristão, a salvação é pela graça. Gente, salvação pela graça quer dizer de graça. Eu não tenho nada que eu possa fazer, nada que eu faça vai fazer com que eu mereça aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Isso se chama graça. A salvação é pela graça. E aí Paulo está falando lá que se você vai cumprir a lei, Gálatas 5:2, vai anular a obra de Cristo. Ou salvação pela graça por meio da fé em Cristo, Gálatas 2:6. Vamos lá em Gálatas 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me presenteiam-se alguma coisa que nada me acrescentam. Acho que está... 2:16, perdão. Eu li errado. 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obra da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha, para Paulo ficou muito claro, conhecendo a lei, que ninguém ia conseguir fazer tudo e conseguir ser justificado. Ou a salvação pela lei, e se a salvação viesse pela lei, né, a morte de Jesus seria sem sentido. Voltamos a Gálatas 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Já tinha lei. Faz todo sentido o que ele está falando. Já tinha a lei. Era só continuar tentando cumprir a lei. Cristo morreu para que não precisássemos mais cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei para que nós não precisássemos mais cumprir a lei. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário sacrificar o tempo todo, para a remissão de pecados, levar um cordeiro, levar um boi, enfim, levar uma oferta para que ela fosse sacrificada e para que os pecados do povo todos fossem limpos. Era importante que isso acontecesse, mas no momento que Cristo morreu, que o véu se rasgou de alto em baixo, né? Juntando o Santo dos Santos com o lugar onde ficava ali a congregação, dando acesso ao Pai, esse véu se rasgando de alto e baixo, mostrava o acesso, mostrou o acesso que nós ganhamos diretamente a Deus. Isso é muito importante para a gente entender esse ponto, que era um ponto importante, né? Lá no início, voltando, não tiremos isso do foco, as coisas estavam confusas, né? E as pessoas buscavam fazer o certo. E se entenderam que Cristo era o certo, mas não entenderam que era para abandonar os costumes e a lei judaica. E outro ponto também que a gente não pode esquecer, e eu já comentei isso na tua lição e tenho que comentar mais algumas vezes, é que o povo de Deus era teocrático no seu início, lá com Abraão. Deus chamou Abraão, falou que dele sairia uma grande nação, e ele era o líder do clã inicial, ele era o líder religioso, era político e era militar, né? Isso permaneceu por muito tempo, até Moisés, Josué, até que vieram os juízes que começaram a julgar o povo para ajudar a liderança, e aí o povo começou a pedir um rei, e o rei assumiu a posição militar e política, mas não religiosa. E o rei sempre esteve, ou sempre que ele esteve fora dos ditames religiosos, das orientações religiosas, o povo ia mal e as coisas não davam certo. Então, é importante a gente ter em mente
e lembrar que Cristo morreu por nós para que nós fôssemos salvos. E a salvação é mediante a fé e a graça dele. Então, não é o caso começar hoje a fazer como algumas igrejas fazem, como alguns movimentos fazem, de trazer de volta para a igreja símbolos do judaísmo, costumes do judaísmo, atos como os do judaísmo. Porque a lei, ela não é válida. Olha, a lei buscava colocar o povo no caminho de Deus. A lei buscava fazer com que o povo cumprisse a vontade de Deus. A lei buscava fazer com que o povo amasse a Deus e amasse a seu próximo. Jesus resumiu a lei numa palavra: amor, em duas direções. Ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Certo? Então, Jesus resumiu a lei nesse aspecto. E resumindo nesse aspecto, ele sintetizou tudo o que precisava se fazer. Então, não é o caso da gente começar a trazer coisas do judaísmo para dentro do nosso dia a dia, porque nós somos salvos pela graça e não pela lei. Não temos que cumprir todos aqueles pesos que tinha na lei. Agora, então quer dizer que os 10 mandamentos estão fora? Não. Tudo que está escrito nos 10 mandamentos continuam sendo mandamentos e continuam sendo coisas que vão nos fazer viver em amor. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, é tudo amor. Se você ama, você cumpre tudo que está lá. Mas talvez fosse mais difícil falar isso para aquele povo no deserto naquele tempo. O segundo tópico da nossa lição, então, o pastor Isaltino vem fixar que o evangelho é para todos, né? O evangelho é para todos. Paulo entendeu muito bem isso, né? O direito da salvação dos gentios estava predita desde o início da história da salvação a Abraão. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8, ele fala que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos ou todas as nações da terra. Então, Deus já tinha falado para Abraão de uma forma, mas talvez, aquelas palavrinhas que ficam perdidas ali, às vezes na Bíblia a gente passa e não entende, né? Talvez o povo não tivesse entendido isso também, né? Todos os povos, todas as nações seriam benditas em Abraão, não só o povo de Deus, ok? O Senhor disse a Ananias que um recém-convertido, Saulo, era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, Atos 9:15. Então, Deus não disse só a Paulo, já disse para outra pessoa ali, para Ananias, para saber isso aí. E terminada aquela dissensão lá, as coisas começaram a ficar bem claras, né? E ao ponto lá de Gálatas 2:7-9, a gente tem Tiago, Pedro e João, que eram líderes da igreja de origem judaica, reconhecendo que Paulo de fato veio para pregar o evangelho aos gentios. Atos 2, versículos de 7-9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, olha como ele escreve, o evangelho dos incircuncisos, aqueles que não são circuncidados, não são judeus. O evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Olha, fez uma separação bem, ó. Pedro prega para os judeus, eu vou pregar para fora, né? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, né, que eram a
a base da liderança, vamos dizer assim, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para os da circuncisão. Isso está lá em Gálatas 2, de 7 a 9. Então, Paulo está testificando aqui, testemunhando que houve duas vertentes de pregação. Uma para os judeus, né? Pedro, Tiago lá, foram para os da circuncisão, conheciam aquela cultura e estavam convertendo circuncisos. E Paulo foi com Barnabé para os incircuncisos, né? Ele foi fazer missões, né? Foi fazer missões mundiais, porque era fora da nação, não é isso? Se fosse dentro, né, Samaria, Judéia, até os confins da terra, Paulo já foi para os confins, foi por missões mundiais, foi para fora do país, digamos assim, pregar aqueles que não eram judeus. Então, ele fala que era missionário entre os gentios, várias vezes, Romanos 11, 13, 15, 16, Gálatas 1, 16, 1 Timóteo 2, 7. O ensino de Paulo é claro, Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado, isso é importante, vamos ver lá em Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Deus encerrou todos debaixo do pecado. E qual é a vantagem dos judeus? A vantagem dos judeus, como diz lá em Romanos 3:1, eles receberam primeiro os oráculos divinos. Então, a salvação foi primeiro anunciada aos judeus. Dali veio a Jesus, né? E todos eles também estavam em pecado, como gentios. Romanos 3, 9. Opa, peraí, volta lá. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. E todos eles precisam do mesmo Salvador. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. No pensamento de Paulo, Deus é o Salvador de todos os homens. Está lá em 1 Timóteo 4:10. Salvador de todos os homens, tanto judeus quanto gentios, né? E é nisso que está a ideia da universalidade da obra de Cristo. A salvação de Cristo veio para que todos pudessem ser salvos. Cristo é o possível Salvador de todos. Por que possível? Cristo não é o Salvador de todos? Então a gente entra no último tópico da nossa revista, nessa nossa lição, em que o pastor Isaltino faz uma diferenciação importante entre universalidade e universalismo. Então, cuidado quando a gente falar isso aqui. Eu estou falando universalidade no sentido de que Cristo morreu na cruz para todos os pecadores que o aceitarem. Todos aqueles que creem e confessarem o seu nome serão salvos. Ok? Confessar não quer dizer falar. Confessar quer dizer professar, quer dizer seguir, quer dizer viver daquela forma que Cristo disse que deveríamos viver. Universalismo, e a gente tem que ter cuidado com esta palavrinha, é uma outra doutrina que o pessoal pega ali os ensinamentos de Paulo, dá uma aninhada ali do jeito que quer, né? Dá uma organizada do jeito que quer, para dizer que Jesus veio para salvar todos os homens, porque Deus é bom, né? Porque Deus é bom, vai salvar todos os homens, independente daqueles que querem e daqueles que não querem. Mas Deus não é
Deus não é bom, mas ele nos dá a liberdade, dá o livre-arbítrio. Deus não nos impõe isso. Então, se você não quiser aceitar Jesus e quiser ir para o inferno, você tem essa opção. Né? Ninguém em sã consciência, entendendo o que a gente está falando, de fato vai fazer isso. Entendendo o que é a salvação, entendendo o sacrifício de Cristo, ninguém em sã consciência vai fazer isso. Mas a opção. Ninguém é obrigado a ser salvo. Né? E não é isso que Paulo falou. Então, 2 Coríntios 5, versículo 18 com o versículo 20, né, falam de uma reconciliação. Vou ler lá o 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Paulo está falando de uma reconciliação. Olha lá, vamos pensar um negócio rapidinho aqui. Se uma pessoa briga com a outra, ok? Brigaram, estão separados, ok? Uma quiser se reconciliar, as duas voltam a se falar? Não. Reconciliação é uma via de mão dupla. Deus, vendo a dificuldade do homem cumprir a lei e se justificar mediante a lei, providenciou a salvação por intermédio do seu Filho, que nos reconciliou com ele. Assim, no que tange a Cristo, então agora, que tange a Deus, as pessoas, os pecadores estão reconciliados com Deus. Porém, o pecador precisa se reconciliar com Deus. Então, eu aceito você de volta, mas você tem que dizer primeiro que me aceita e que pede para voltar. Né? Então, um tem que pedir para voltar para o outro. Jesus já está dizendo, olha, eu estou pedindo para o homem voltar. Agora, depende dele. Por isso que Paulo coloca no versículo 20, em nome de Cristo, pois, rogamos, nós pedimos que se reconciliem com Deus. Então, se não houver essa reconciliação, não haverá salvação. Por isso que Jesus é um possível Salvador para todos. Por quê? Porque para ser salvo é necessário se reconciliar com Deus. Né? É necessário, Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar, as pessoas às vezes falam, mas o fulano era salvo, ele se converteu e logo depois voltou para o mundo. Bom, eu não sei se ele foi, não sou eu que vou julgar, mas não sei se ele de fato se converteu, porque converteu é mudar de caminho, mudar de direção. Se ele não mudou completamente o seu comportamento por um período ali, por um tempo, é difícil a gente acreditar que ele de fato se converteu. Mas isso é um negócio que ele vai ver com Deus. Né? É necessário que haja conversão e invocar o nome de Deus. Não é um momento apenas de emoção em que eu digo que eu aceito Cristo e pronto, aí acabou, eu volto a fazer tudo que eu fazia e não faço nenhum esforço para acertar. Isso não pode, isso geralmente não acontece em quem se converte. A Bíblia diz que pelos frutos conheceremos aqueles que são de fato convertidos. Então, pelos frutos os conhecereis, quer dizer que a pessoa que de fato é genuinamente convertida vai estar andando no caminho de Deus, vai buscar acertar, às vezes tropeçando, às vezes errando, mas vai buscar acertar as coisas naquela direção.
né? Todos podem ser salvos, porque Jesus trouxe uma salvação universal. A salvação de Jesus pode ser para todos, né? Paulo foi um vetor para levar isso aos não-judeus. Paulo foi um vetor para pegar aquela seita chamada o caminho e transformar aquilo em cristianismo, né? Tornando a coisa dessa forma. Bom, primeiro problema então aqui para pensar e agir, né? O evangelho acabou com barreiras humanas. Paulo entendeu logo desde o início, e talvez tivesse sido necessário que Jesus falasse isso com ele, que era para ele pregar aos gentios, mesmo ele sendo judeu, né? Para que ele tivesse esse entendimento da expansão do evangelho. E eu fico imaginando que muitas vezes essas barreiras humanas continuam existindo na nossa igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não quer pregar o evangelho, gente. Já se viu isso? Onde já se viu isso? Mas a gente faz. Eu quero ficar quietinho aqui, não vou falar para ninguém. Vou ser um crente X9, ninguém precisa saber. Mas a gente precisa pregar. E precisa pregar a todos os povos e todos que nos cercam. Pregar a salvação, para que eles sejam salvos, né? Olha que oportunidade maravilhosa nós temos agora em tempo de confinamento. Eu tenho certeza que você não está conseguindo sair para passear, para comer fora, para jantar fora, para ir no shopping à noite no meio da semana e precisa ficar em casa e já deve, a essa altura do campeonato, ter esgotado algumas das séries do Netflix. Então, YouTube talvez já esteja enjoado também. Então vamos aproveitar, faça um vídeo, fale do amor de Deus, fale com alguém, faça uma videochamada. Esses dias eu recebi ligação de um amigo dizendo assim, olha, já que eu estou preso em casa, vou ligar para os amigos que há muito tempo eu não ligo. E eu recebi uma ligação de um amigo. Olha que coisa interessante. Por que você não faz isso? Por que você não aproveita esse momento para pregar o evangelho, né? Não há mérito que salve ninguém. Ninguém será salvo pelos seus próprios méritos. A universalidade do evangelho significa que só há salvação pela graça, por meio da fé em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, é de graça. Você não vai conseguir comprar isso, né? Cristo comprou isso para você, comprou isso para mim, pagou um alto preço. Foi pago um alto preço na cruz. A gente também não pode esquecer o terceiro tópico que fala aqui, que a pregação da igreja é a pregação de Cristo. Temos que falar de Cristo, o Cristo morto na cruz e ressurreto, domingo, Páscoa, né? O que significa Páscoa? Aí está lá as empresas agora quebrando porque não tem para quem vender os ovos de Páscoa. Enfim, Páscoa não tem nada a ver com isso. Tudo bem que o comércio faça, mas Páscoa não é isso. Páscoa é a ressurreição de Cristo. É a vitória de Cristo sobre a morte, nos dando a vitória sobre os nossos pecados, sobre a vida eterna, né? Nos dando vida eterna. Aproveitemos essa oportunidade, que a vitória de Cristo sobre a morte nos encha de coragem, esperança e perseverança para suplantar essas crises que estão aí à porta. Essa que a gente já está vivendo hoje, a crise de ter que ficar em casa e às vezes não aguentar quem está em casa conosco, não ter o que fazer, a crise da preocupação financeira, a crise da preocupação com o emprego, a crise de uma recessão. Será que vai ter recessão? Será que não vai ter? Será que o governo consegue driblar isso aí? Vamos orar pelo nosso governo, pelos nossos governantes de forma geral. A Bíblia diz que a gente deve orar, né, pelos nossos governantes. E é momento para a gente fazer isso. Orar a Deus para que todas essas coisas sejam resolvidas e passemos por esse período de uma forma maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos lembre que a salvação que Cristo veio trazer é acessível para todos nós.
é um possível Salvador para todos, né? A obra de Cristo é universal nesse aspecto. Amém.